Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao Gabaritando! Meu nome é Professor Leon e estamos aqui para tirar suas dúvidas envolvendo todas as disciplinas do ensino médio. E na aula de hoje vamos resolver uma questão da matéria de Física. E olha só, sinal tocou, aula começou! Olá, meus amigos, bem-vindos ao Gabaritando. Eu sou o professor Carlos Jennings e trouxe mais um probleminha de física para nós conversarmos a respeito. E este tipo de problema que eu trouxe para esta nossa conversa, ele é importante porque, de novo, o Enem vem tratando o conceito como o objeto da discussão. O exame quer saber se o aluno domina o conceito, se o aluno atribui ideia ao conceito. Vamos ver que conceito é esse a partir do enunciado. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, mas não conseguiram. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura. E o problema quer saber por quê e nos dá 5 alternativas. E diz que a correta é a letra E. Para que nós entendamos por quê, vamos discutir o conceito presente no enunciado. O conceito que nós vamos depreender daí se chama empuxo. Então, estamos diante de um conceito chamado empuxo, que foi a criação do Arquimedes. Para que você entenda, qualquer corpo colocado no interior de um líquido, aqui nós temos um recipiente preenchido por um líquido, um corpo colocado aqui, totalmente submerso, como você vê. Neste caso, atuam sobre o corpo o seu peso P e uma força de resistência dada pelo fluido, pelo líquido, sobre o corpo. Ele não aceita a presença do corpo ali. Para estar nesta posição, este corpo teve que deslocar uma certa quantidade de líquido para ocupar aquele lugar do líquido. Essa força é sempre uma força vertical para cima, chamada empuxo. Às vezes você é numa piscina, e é bom que você entenda isso, portanto, olhe nos meus olhos. Às vezes você está numa piscina ou dentro d'água de uma maneira geral e se sente mais leve. Você diz, o meu peso é menor dentro d'água. Não, não é. O seu peso é absolutamente o mesmo. A questão é que há uma interação do seu peso com essa outra força produzida pelo líquido sobre o seu corpo, chamada empuxo. Então vejamos como isso se comporta. Se você considerar em termos de resultante das duas forças, você vai ter que essa resultante é dada pela diferença vetorial entre o peso e o empuxo. Daí você ter a sensação de que o peso diminuiu, mas não diminuiu. Esta é a interação entre peso e empuxo que nós chamamos de resultante. Agora consideremos a situação do problema. O problema fala numa piscina que eu vou tentar reproduzir aqui. Aqui está a nossa piscina e um corpo que seria uma estátua de ferro maciço colocado no fundo da piscina. Os operários, que são 5, 5 cabeças não pensaram nisso, tentaram puxar a estátua por meio de cordas e não conseguiram. Aí eles resolveram preencher a piscina com água. Aqui está. O que acontece? Continua lá o peso daquela peça, da estátua. Em razão do fato de que, para estar ali no interior da água, o corpo teve que deslocar uma quantidade de água igual ao seu próprio volume, a água reage ou age sobre o corpo, aplicando a ele uma força vertical para cima, chamada de empuxo.
Agora, se os operários amarram o corpo no sentido de puxá-lo para cima, eles vão aplicar também uma força de resultante vertical para cima, que eu vou chamar de F. F é a força que os operários estão realizando sobre o corpo. Observe que nós temos que a força F vai se somar à força E, a força realizada pelos operários, a resultante dessa força. Vai se somar ao empuxo, porque elas têm mesma direção e mesmo sentido, ambas são verticais para cima, legal? E isto estará em oposição à ação do peso. Então serão 2 contra 1. Veja, a força F mais o empuxo menos o peso. E é exatamente isso que é a resultante das forças que atuam sobre o corpo. Legal? Serão 2 forças para cima. A força ou a resultante das forças aplicadas pelos operários sobre a peça, mais o empuxo. E em sentido contrário, apenas o peso. Por isso, a tarefa fica facilitada. Agora, vamos verificar que a letra E é aquela que encerra a resposta correta. Veja, a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. É exatamente o que eu expliquei para vocês, mas eu vou precisar fazer ainda uma outra explicação que eu gostaria que vocês permanecessem atentos. Eu vou explicar um conceito chamado empuxo. Falei nele, dei conta de como ele atuou sobre o corpo para resolver o problema, mas é importante que você entenda isso mais. Vamos lá? Nós falamos do empuxo. Eu representei o empuxo pela letra E. A expressão matemática que define o empuxo é a densidade do líquido, que nesse problema era água, o volume de líquido deslocado pelo corpo que estava lá na piscina, que era uma estátua, vezes a aceleração da gravidade local. Então, o empuxo é uma força que depende da densidade do líquido. Quanto mais denso o líquido, maior será o empuxo. Depende do volume de líquido deslocado. Aqui, a estátua, para ocupar o interior da água, precisou deslocar um líquido igual ao seu próprio volume e da aceleração da gravidade. Aí está por que a resposta é a resposta da letra E, compreendendo isso agora com mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima ocasião. Pois bem, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula do Gabaritando. Se você gostou da aula de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para gabaritando@gingabelearning.com.br ou acesse nossa fanpage no Facebook ou então deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de hoje e nos vemos na próxima aula!